Olá, tudo bem? Jaqueline por aqui para mais um Descobrindo Romanos. Essa carta que mudou a vida de homens e mulheres ao longo dos anos. Nessa semana vamos para Romanos no capítulo 2. Abra sua Bíblia e vem comigo. Romanos no capítulo 2 começa: portanto, você que julga os outros é indesculpável. Ele já começa suave. Você que julga os outros. E esse julgar, essa palavra aqui, não é no sentido de você que está escutando alguma coisa e dizendo que está errado e vai lá avaliar na Bíblia, não é isso. O julgar dessa palavra é você que condena. Você que está olhando para alguém e falando, essa pessoa não tem jeito. Esse pecado não tem salvação, essa pessoa que agiu dessa forma não tem mais jeito. Você é indesculpável, pois está condenando a si mesmo, naquilo em que julga, visto que você julga, pratica as mesmas coisas. Tem um versículo lá em Mateus que fala assim, que você repara no cisco do seu irmão, mas tem uma trave no seu olho, Mateus 7, 3 e 5, é bem isso. Quantas vezes nós estamos julgando alguém e fazemos algo muito similar, muito parecido. Então, Paulo, nessa carta aos Romanos, aqui no capítulo 2, já vai direto falar sobre julgamento. Lembrando que ele estava falando para judeus e gentios que estavam convivendo juntos, então eles tinham costumes muito diferentes, estavam se julgando por aqueles costumes, sendo que eles faziam coisas similares entre eles, né? Quando a gente olha para isso, a gente também pode lembrar de Mateus 18, 15 e 16, porque nós não podemos julgar, condenar alguém, mas nós não estamos aqui para esconder o pecado de alguém. Nós devemos sim falar com o irmão com amor, mostrar o erro. E aí lá em Mateus 18 até diz, se ele aceitou, você ganhou o seu irmão. Nós somos chamados a conviver, a cuidar um dos outros, a ajudar os outros a melhorarem, mas não a julgar. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Não é um julgamento aleatório. Deus é um Deus justo. Versículo 3. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escaparás do juízo de Deus? Olha ele falando aqui, você acha aí que você é bonzinho, vai escapar do juízo de Deus, mas pratica coisas similares? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo a bondade de Deus que leva ao arrependimento? Nós vemos muitas pessoas que têm desprezado a Deus, mas às vezes nós fazemos coisas similares. Quando nós seguimos pecando, quando nós seguimos na preguiça, quando nós seguimos longe de Deus, desprezando a riqueza da sua bondade. Na NVT ele diz assim, não percebe o quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Quantas vezes estamos assim, né? E eu gosto dessa palavra aqui do final, que diz assim, que Deus, a bondade de Deus que leva ao arrependimento. Essa palavra no original é metanoia. Metanoia é mudança de mente e coração. É abandonar o passado e viver uma nova vida. Arrependimento não é a mesma coisa que remorso. Às vezes a gente faz alguma coisa errada, um pecado, e a gente sente remorso. Às vezes a gente até chora, mas a gente não muda de vida. Isso não é arrependimento. Às vezes você conhece alguém aí que é um pai de família, que vive bêbado, gastando o dinheiro da família. Depois que bebe, ainda volta para casa dirigindo. E aí um dia o guarda para ele toma uma multa daquelas, perde a carteira. Mas ao invés de abandonar a bebida, da próxima vez ele volta de Uber. Houve arrependimento? Não, ele só não quer tomar uma multa da próxima vez se perder a carta. Então ele deu um jeitinho de continuar no erro. Então entenda bem, arrependimento é mudança de vida, não é remorso. 2 Coríntios 7, 9 e 10 diz, agora porém eu me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava. De forma alguma foram prejudicados por nossa causa.
A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Quando nós paramos para pensar em pessoas que cometeram coisas muito erradas, é muito comum que as pessoas fiquem tão tristes a ponto de terem depressão. E essa depressão, às vezes, ir para uma tomada de decisão muito drástica. A tristeza, segundo Deus, não leva à depressão. Ela leva ao arrependimento, à mudança completa, que leva à salvação. Que nós possamos ter esse arrependimento em nós. Continuando, versículo 5. Contudo, por causa da sua teimosia do coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. O julgamento de Deus é justo e é para todos nós. Aqui, quando ele fala da teimosia do seu coração, ele está falando daquele coração duro que a gente estudou na semana passada. E eu acho interessante esse finalzinho que diz justo julgamento, porque no original ele é uma palavrinha só, que quer dizer condenação justa de Deus. É uma coisa muito específica. Essa condenação de Deus não tem igual. Você pode ter conhecido bons juízes, bons processos, mas nada se compara ao julgamento justo de Deus. Versículo 6 diz: Deus retribuirá cada um conforme o seu procedimento. E aqui é praticamente Salmos 62:12, que diz exatamente isso. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Então, como que você tem procedido? Que retribuição você está buscando? E ele continua: ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, que é aquela imortalidade do céu, a vida eterna. Aqueles que persistindo. A gente sabe que a vida cristã não é fácil, que quando nós nos convertemos, nós não estamos livres dos problemas, na vida tereis aflições, mas ele dará a vida eterna aos que persistirem. Não desista. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. E essa verdade aqui, no original, ela quer dizer exatamente o Evangelho de Jesus. Que verdade que ele está falando? A verdade de que Jesus morreu no meu, no seu lugar, para nos salvar. Essa verdade, a verdade de que só existe salvação nele, que só vamos ao Pai através de Jesus. A verdade é que não somos salvos através de obras, mas pela fé, como já estudamos. Que não rejeitemos essa verdade. Versículo 9. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Versículo 10. Mas glória, honra e paz para todos os que praticam o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Colossenses 3:23 diz: tudo o que fizeram, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para homens, sabendo que receberão a recompensa da herança. E é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Tudo o que fizerem. É limpar a casa, é cuidar dos filhos, é trabalhar, é estudar. Tudo o que fizerem, façam como para o Senhor. Esse é um trecho que nós, como cristãos, devemos carregar sempre. E é por isso que nós devemos fazer tudo com excelência. Tem um grupo nos Estados Unidos que acredita tanto nesse versículo, que dizem que se você pegar uma cadeira feita por eles e você olhar a parte de baixo da cadeira, eles trabalham muito com madeira, a parte de baixo da cadeira ela é extremamente perfeita, porque eles dizem que Deus tudo vê e que tudo tem que ser perfeito para Deus. E aqui a gente não está falando do perfeccionismo, mas do cuidado, do zelo de fazer tudo como se fosse para Deus. Versículo 11 diz: pois em Deus não há parcialidade. E talvez na sua versão esteja: pois Deus não age com favoritismo
Ou Deus não faz acepção de pessoas. Somos todos iguais, independente da cor, da altura, do peso, da conta bancária. E isso está lá em Deuteronômio 10:17, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Ou seja, quando a gente chegar lá no julgamento final, Deus não vai olhar para você e falar assim, você foi bonzinho, mas pecou. Deus vai olhar todos iguais, todos que pecaram, todos que não pecaram. Versículo 12. Todo aquele que pecar sem lei, sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes são declarados justos. Olha que interessante. Nós gostamos de dizer que amamos a Deus, que cantamos, que vamos à igreja. Mas você tem obedecido a palavra de Deus? Você tem obedecido os mandamentos de Deus? Tiago 1:22 diz, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Quantos de nós temos escutado a palavra? Temos escutado pregações, mas não temos praticado, enganando-se a nós mesmos. Lá, João 15, Jesus fala sobre eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que permanecer em mim dará frutos. Se você permanecer em Jesus, você dará frutos. Você não será um galho estéril que não serve para nada. Você dará frutos. E ele termina dizendo lá no versículo 14, o meu mandamento é este, amem uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Você conhece essa verdade que é o Evangelho de Jesus? Você ama o seu irmão? Verdadeiramente? Você dá fruto? Jesus disse, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Jesus acabou de ordenar para amarmos uns aos outros. Então, Paulo está aqui dizendo, nós não fomos chamados para julgar, fomos chamados para olhar para nós mesmos. Eu estou me enganando só ouvindo a palavra ou eu estou servindo? Eu estou amando meu irmão, eu estou olhando para aquilo que Jesus ordenou, eu estou jejuando, estou lendo a palavra, estou passando tempo com Deus. Esse comecinho aqui de Romanos 2 é um chamado à reflexão. Como você tem levado a sua vida. Versículo 14 diz, de fato, quando os gentios não têm a lei, praticam naturalmente o que ela nos ordena. Nós, como seres humanos, lá em Jeremias já fala que Deus colocou dentro de nós algo, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Por mais que a gente não conheça a palavra, nós como cristãos, por mais que a gente não saiba a palavra de cor, o nosso coração, o Espírito Santo, nos avisa quando nós estamos errados. E nós achamos que somos bonzinhos. Esse é um chamado para acordarmos. Versículo 15. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas no seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Esse pequeno trecho de 16 versículos nos mostra como é fácil a gente julgar, sem olhar para nós. Mas também nos chama a olhar se estamos obedecendo a Deus verdadeiramente. Se temos um arrependimento verdadeiro, que não é remorso, é uma mudança de vida. Nos leva a pensar se a nossa conversão é verdadeira a ponto de termos fruto. Como diz Tiago 1:22, que diz, sejam praticantes na palavra. Ou João 15, que diz que a gente vai amar uns aos outros e vamos dar frutos. Nós somos chamados a abandonar a hipocrisia no julgar. Como cristãos, não estamos aqui para ficar apontando o dedo e dizer quem é condenado ou não. Mas fomos chamados a assumir uma vida marcada por arrependimento e obediência verdadeira.
Que nessa semana você possa ler novamente e orar Romanos 2,4 e Tiago 1,22. Ore, peça que Deus te mostre aonde você tem julgado os outros, mas está errado. Aonde você tem remorso, mas não tem arrependimento. O arrependimento é uma mudança de vida. Talvez você está pegado aí num pecado que você vive cometendo. Você até chora às vezes, mas segue fazendo porque não houve arrependimento. Leia novamente esse trecho, medite, ore. E se você ficou até aqui, comente aqui embaixo, chamados para o arrependimento. Ou escreva metanoia, se você conheceu essa palavra e ficou até aqui. E que você possa estudar, refletir, conversar com Deus. Porque Deus nos chama a um evangelho verdadeiro. Ele te ama e Ele quer que você deixe essa vida de pecado. Deus te abençoe e até o próximo Descobrindo Romanos. Até mais!